Boa tarde, queridos. Graça e paz, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Esse é mais um Vem para o Cenáculo e que bom que você está conosco aqui nesse início de tarde. Que Deus te abençoe, que seja uma tarde maravilhosa do Senhor para a tua vida. E eu quero, antes de nós entrarmos, na palavra desta tarde, eu quero te fazer um convite para que você possa compartilhar essa palavra do Senhor, para que você também possa nos ajudar a pregar o Evangelho. Então, compartilha esse link, envia para os teus grupos, para os teus amigos, e eu tenho certeza que da mesma forma como essa palavra vai abençoar a tua vida, certamente vai abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. E você pode ser, sim, uma ferramenta nas mãos do Senhor, nos ajudando a pregar o Evangelho, nos ajudando a pregar a palavra do Senhor. Amém? E depois também não esquece, de colocar aqui os teus pedidos de oração, para que nós possamos, no nosso cenáculo também, homens e mulheres de Deus que oram 24 horas por dia, vamos orar pelos teus pedidos, isso é muito importante, amém? Em nome de Jesus. Então, faça isso, compartilhe e coloque também os teus pedidos de oração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, O friozinho parece que deu uma diminuída, e tá oscilando, a hora aumenta, a hora diminui, mas é bênção do Senhor para nós, Glórias a Deus. Queridos, nessa tarde, nós vamos falar sobre um assunto que eu entendo que é muito relevante, em particular nos dias que nós estamos vivendo, que é o fato de nós estendermos a mão para os outros. E a minha pergunta, antes de nós iniciarmos esse cenáculo dessa tarde é: você tem o hábito de estender as mãos, de estender a mão para as pessoas, de ajudar as pessoas, de abençoar a vida das pessoas? Sim ou não? E nós estamos vivendo dias bem complicados, Nós estamos vivendo dias que, por vezes, é tão difícil nós termos essa disposição de ajudarmos as pessoas, porque são tantas coisas que nós temos visto, Mas, enfim, vamos entender isso hoje através da palavra do Senhor, porque quando nós olhamos para o ministério de Jesus e nós olhamos o ministério de Jesus, e uma das coisas que nós enxergamos naturalmente é a disposição do Senhor em ajudar as pessoas, E voltando àquela situação de nós, por vezes, termos uma certa resistência em ajudar as pessoas, porque talvez as pessoas não mereçam, porque talvez as pessoas podem dar uma outra destinação para a nossa ajuda, para a nossa colaboração, mas enfim, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que Jesus, ele sempre teve essa predisposição em ajudar as pessoas, Então, por onde Jesus estava, onde Jesus passava, pessoas elas eram ajudadas e os sinais, os prodígios, as maravilhas do Senhor se manifestavam, então eram curas, eram restaurações, enfim, inúmeros milagres, sempre com o objetivo de ajudar a quem precisava. E se Jesus, ele é o nosso paradigma, nós temos que, da mesma forma, estender a mão para ajudar as pessoas. Talvez você não concorde muito com isso, com essa verdade, mas é uma dinâmica nossa enquanto servos do Senhor, enquanto pessoas que foram chamadas pelo Senhor para fazer a diferença nesses dias, amém? E eu quero te convidar nesse início de tarde para que você, se você puder, abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, Lucas, capítulo de número 10, glórias a Deus. Nós vamos ler do verso de número 30 até o verso de número 37. Amém? Se você achou, diga glória a Deus. Se você não achou, diga ai de mim. Então vamos lá? Lucas 10, do verso de número 30 até o verso de número 37. Diz assim a palavra do Senhor: Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o roubaram. E espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo, passou distante. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo, passou distante.
Um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se dele, enfaixou-lhe as feridas, colocando-lhes azeite e vinho. Então, colocando-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Senhor, essa é a tua palavra e nós, Senhor, queremos te pedir, fala conosco nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus Cristo, não aquilo que nós queremos ouvir, Jesus, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir. E em tudo, Senhor, nós te daremos honra, glória, louvor e adoração, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos? E quando nós olhamos para essa palavra, é interessante que essa palavra, não obstante ela ser muito conhecida, ela vai nos contar, né, acerca de um diálogo entre Jesus e o mestre da lei. E este mestre faz uma pergunta para o Senhor, né? O que ele deveria fazer para que ele pudesse herdar a vida eterna? E Jesus, então, respondendo, né, a pergunta daquele homem, vai dizer: olha, você não conhece a lei, né? Então o que diz a lei? A lei vai dizer: amarás ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aquele homem, né, então, quando ele responde, automaticamente Jesus, ele fala para ele: muito bem, você respondeu com muita propriedade, com muita certeza acerca de, na verdade, quem é o que a gente deve fazer para ele dar a vida eterna. E a partir daquele momento, aquele homem, então, ele volta com uma outra pergunta para Jesus, né? E ele diz: mas quem é o meu próximo? E aí então nós vemos que Jesus ele entra nessa história, e essa história vai dizer a respeito de um homem que naturalmente havia sido assaltado, e aquele homem ele foi deixado à beira do caminho praticamente morto. E Jesus, contando essa história, ele vai falar que passa um sacerdote por perto deste homem, vê aquele homem caído e não faz nada, passa um levita, também olha para aquele homem e não faz nada, mas passa um homem samaritano, e esse é o ponto, porque os samaritanos e os judeus naquela ocasião eles não se davam bem, e aquele homem, quando ele olha para aquele homem caído ali naquela situação, aquele homem vai socorrer, independente das diferenças que haviam entre eles, né? Se é que a gente pode dizer assim, entre os judeus e os samaritanos, claro, né? E ele vai socorrer, e ele pega aquele homem, e ele coloca sobre o seu cavalo, e ele leva até uma hospedaria, e ele paga o que havia de pagar para que aquele homem pudesse ser cuidado, né? Então, Jesus, depois que ele conta essa história para esse mestre, ele pergunta para esse mestre: mas qual desses homens te parece que de fato socorreu este outro homem que estava naquela situação? E ele diz: por certo que foi o samaritano, aquele que teve mais misericórdia. E Jesus então diz a ele: muito bem, então vai você e faz o mesmo. E, queridos, o que nós precisamos entender é que nós, por vezes, existem sentimentos que estão dentro do nosso coração que vai nos impedir, por vezes, de ajudar, de estender a mão para outras pessoas. E o primeiro sentimento que, por vezes, se manifesta no nosso coração de forma a nos impedir de ajudar as pessoas é o sentimento de egoísmo. E, às vezes, nós nos fechamos, né, por conta do medo, do orgulho, do comodismo. E Jesus, ele nunca se fechou diante da oportunidade de estender a mão para ajudar alguém. E pare para pensar, talvez, né, a gente, como aquele sacerdote, né, que na verdade teria por obrigação ajudar aquele homem que estava ali caído, e bem assim o levita também, muitas vezes, talvez olhando para a palavra, nós
possamos até criticar a atitude tanto do sacerdote quanto do levita, mas para pensar, será que talvez, né, nós, em determinados momentos, nós não temos tido atitudes muito parecidas com a desses dois servos de Deus, tanto do sacerdote quanto do levita? Porque às vezes o Senhor nos oportuniza situações para que nós possamos estender a mão para alguém e nós pura e simplesmente passamos de lado, viramos a cara. E quantas oportunidades talvez o Senhor já não tenha te dado? Vamos falar só no dia de hoje? Ou talvez o Senhor vá te oportunizar no dia de hoje para que você possa estender a mão para alguém, para que você possa ser um canal de bênção para a vida de alguém. E muitas vezes nós estamos acomodados, né? Muitas vezes nós nos fechamos dentro de um sentimento de egoísmo, mas ouça, queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que Jesus, mesmo em muitas situações, às vezes sendo criticado, né? Ele sempre estendeu a mão. Quando nós olhamos ali para a situação da mulher samaritana no poço de Jacó, né, nós vemos Jesus, ele ali mesmo sendo criticado, ele quebra padrões da religiosidade. E às vezes nós precisamos quebrar padrões para que nós possamos estender as mãos para as pessoas e abençoá-las. Então ouça, talvez você não estenda a mão para alguém porque alguém não professa da mesma fé que você professa. Mas o que isso importa? O que importa é que, na verdade, você vai estender a mão e certamente o Senhor vai te usar para que você possa ser um canal de forma que essa pessoa possa ser alcançada pelo Senhor e pela palavra de Deus. Então, às vezes, né, a gente perde grandes oportunidades. Pare para pensar. Quantas vezes talvez você já no teu carro, num farol, alguém já não te abordou pedindo para passar uma franela no teu para-brisa, pedindo para jogar uma água e pedindo um trocado, né? E quantas vezes nós não perdemos oportunidade? Mas eu não sei o que vai fazer com esse dinheiro. Às vezes nós perdemos uma oportunidade grande através dessa situação de evangelizar essas pessoas e ganharmos essas pessoas para o Senhor. Então, pare para pensar a respeito disso. Então, sabe, vença esse sentimento de egoísmo, vença o comodismo que muitas vezes toma conta da nossa vida, para que você possa sim estender as mãos para as pessoas e abençoá-las, querido. Porque nós conhecemos a palavra do Senhor. Existe um princípio espiritual da palavra que é exatamente a questão da lei da semeadura. Com a medida com que medides, vos medirão também. Então talvez o Senhor nos dá oportunidades para que nós possamos ser luz para a vida das pessoas. Então ouça, nós fomos chamados para estender a mão para os outros. E quando eu entendo isso, né, o que eu preciso entender que eu preciso convidar Jesus para participar dessa minha missão. Porque estender a mão para as pessoas faz parte do nosso chamado. Faz parte daquilo que o Senhor, de fato, nos escolheu e nos separou para que nós possamos fazer. A Bíblia vai dizer que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Então é isso. Você consegue entender? Faz algum sentido para você essa palavra? Você precisa ser luz do mundo e sal da terra. Então, isso faz parte do teu chamado, isso faz parte da tua missão, isso faz parte do teu comissionamento, daquilo que o Senhor te preparou e te separou para que você possa estar vivendo em nome de Jesus. E queridos, ouça, nem sempre será fácil ajudar as pessoas. Jesus, ouça, ele foi traído por alguém que ajudou. Ele foi negado por alguém que ajudou, mas mesmo assim ele não desistiu. Então talvez muitas dessas pessoas que você estenda a mão, talvez você já tenha vivido essa situação, talvez você já tenha vivido essa experiência. Eu quero te perguntar nessa tarde, você já viveu a experiência de ajudar alguém e, de certa forma, né, essa pessoa, por alguma razão inexplicável, sabe, ela pura e simplesmente virar as costas? Mas o que isso importa? Talvez tenha te deixado chateado, porque por vezes nos deixa chateado, né? A ingratidão é um sentimento que por vezes nos chateia. Mas ouça, o que nós precisamos entender é que, a exemplo de Jesus,
Nós não podemos desistir, nós não podemos parar de estender as mãos para ajudar as outras pessoas em nome de Jesus. Então, convide Jesus para participar dessa tua missão, para estender a mão, para ajudar outras pessoas. Ele te mostrará como, quando e as pessoas certas. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus da tua parte? Então convida o Senhor para essa tua missão e Ele sim vai te mostrar as pessoas certas, Ele sim vai te mostrar como e quando você vai ajudar essas pessoas em nome de Jesus. E eu quero te fazer um desafio prático nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. E que desafio é esse, pastor? O desafio é: seja como o bom samaritano. Socorra, sirva, ajude, perdoe, ouça, evangelize, porque afinal de contas foi para isso que você foi chamado, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? E eu quero te convidar nessa tarde, em nome de Jesus, porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus através de Jesus, que não foi egoísta, não se fechou para nós, antes estendeu as suas mãos para nos ajudar, mesmo diante de todas as nossas falhas. Amém? Então, em nome de Jesus, se você puder, curve a tua cabeça aí onde você está, feche os teus olhos e ore comigo. Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa tarde, Jesus, e queremos te agradecer, Senhor, porque entendemos, Senhor, nessa tarde que fomos chamados pelo Senhor, fomos comissionados pelo Senhor, faz parte, Senhor, da nossa missão, do nosso chamado, Senhor, estendermos as mãos para as pessoas. Jesus, e a nossa oração nessa tarde é, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, nos mostrar as pessoas, que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar e que o Senhor possa, acima de tudo, Senhor, nos direcionar para essa atitude, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, querido? Então, beijo no teu coração, te amo em Jesus, até o nosso próximo Vem para o Cenáculo. Tchau, 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 tchau.